da sala, segunda temporada, novo cenário, novas perguntas, novos entrevistados. Com vocês, a revista Anônimos. Pessoal, eu sou a Maria. Eu sou o Paulo. Nós somos da revista Anônimos e hoje nós iremos estar entrevistando o professor Antônio, que é professor da enfermagem. E nós vamos estar abordando alguns assuntos como a vida pessoal dele e alguns temas polêmicos. Com vocês, professor Antônio. Bom, professor, eu queria primeiro agradecer por você ter concedido essa entrevista. Eu queria saber se você aceita R$2 e uma caixinha misteriosa. Ah, uma caixinha misteriosa. Tem como você ler em voz alta pra gente? Tem. Agradecemos pelo senhor ter concedido essa entrevista. Ouvimos muitas coisas boas sobre você. Que você é um professor muito bom, tem muita experiência de vida e de carreira. Por esses e outros motivos, nossa revista escolheu você como entrevistado. Esperamos que o senhor goste da entrevista e sinta-se à vontade. Com carinho, Revista Anônimos. Obrigado. Bom, a gente vai começar com algumas perguntas mais sobre sua vida pessoal. Certo. Obrigado. Bom, a gente vai começar com algumas perguntas mais sobre sua vida pessoal e Certo. sobre sua carreira. Qual é seu nome e a origem do seu primeiro nome? Eu me chamo Antônio Batista Santana Júnior. Minha família é uma mistura de origens aí, mas acredito que a descendência principal é portuguesa. Qual que é a sua data de nascimento e algum acontecimento histórico especial? Não, acontecimento histórico não. É 18 de outubro de 1990, meu nascimento, e converge por dentro do calendário, né? Converge com o dia do médico, mas não tem nada a ver com médico. Você é de onde e quando chegou a Foz? Vim para Foz com 2 anos de idade, sou de São José do Rio Preto, São Paulo. Torce para algum time de futebol? Já torci bastante na minha juventude por Corinthians. Você é casado? Tem filhos? Quais são os nomes? Casados, tenho 2 tesouros na minha vida, que são João Augusto, de 7 anos, e a Ana Clara, de 11 anos. Por sua universidade você se formou? Formado na primeira turma de enfermagem da UniOeste aqui de Foz. Qual a sua cor preferida? Cor preferida? Acho que depende do dia, hein? Eu acho que eu gosto bastante, em especial, do azul e do vermelho. Qual é o seu carro, sonho de consumo? É o carro que eu tenho. Hoje eu tenho um Gol Quadrado 1991. Um carro que eu sou apaixonado. Desde quando você atua como professor de estado? Como professor no estado desde 2007, mas como professor desde formado em 2002. O que é ser professor para você? Olha, às vezes eu falo, o pessoal não acredita, mas como profissão, a enfermagem tem lá os seus desgastes, né? Ainda mais na área que eu atuo, que é a área de saúde mental. E, de certa forma, algumas vezes a gente se sobrecarrega. E ser professor para mim é um hobby. Sou apaixonado por dar aula, sou apaixonado por poder dividir um pouco daquilo que eu já vivi, das experiências que eu já tive, daquilo que eu aprendi, às vezes de forma tranquila, às vezes aos trancos e barrancos. Então, quando eu tenho um dia bem desgastante, eu venho aqui e recupero as energias, dando aula para os meus pupilos. Se não fosse professor, o que você faria? Difícil responder, eu acho que eu nunca me vi sendo outro profissional. Eu sou muito realizado com a profissão, tanto em enfermagem quanto a docência, e hoje mesmo eu não me vejo em outra profissão ou em outra área. Quando se aposentar, pretende ficar em Foz ou tem outros planos? Olha, é interessante, já passou várias coisas na minha cabeça em relação à aposentadoria, mas é bem provável que durante a minha aposentadoria eu queira curtir uma temporada numa cidade praiana. Se você ficasse sozinho no cinema, qual filme você gostaria de assistir? Se eu ficasse sozinho no cinema, qual filme eu gostaria de assistir? Olha, tem muitos filmes que eu adoro assistir, alguns eu assisti várias vezes, alguns por demandas aí da profissão, para trazer para os alunos um pouquinho de experiência, outros por gostar realmente. Mas eu acho que se eu precisasse escolher um filme que eu voltaria a assistir no cinema, parece bobeira aqui, mas seria o Matrix. Você tem algum hobby? Algum hobby?
Consertar o meu carro. Você se identifica sexualmente como? Eu sou do gênero masculino, sou hétero cis. Você tem alguma religião? Sou evangélico e atualmente tenho frequentado a igreja presbiteriana. Você tem algum ídolo e uma pessoa que admira? Com certeza, eu acho que o maior ídolo da minha vida, acho que foi um dos mais formidáveis líderes na história da humanidade, por isso eu acredito nele como um símbolo a ser seguido, e que é Jesus Cristo. Qual a sua estação do ano preferida? Menos inverno. Você pratica algum esporte? Se sim, qual? Olha, já pratiquei. Na juventude ali, nos auges dos 20 e poucos anos, eu já cheguei a ser campeão paranaense de taekwondo, mas aí por conta do trabalho acabei abdicando, e hoje o que eu gosto é dar uma pedalada de vez em quando. Se você tivesse um superpoder, qual você gostaria de ter? Se eu tivesse um superpoder, qual que eu gostaria de ter? Olha, talvez o maior dos poderes que eu gostaria de ter era a possibilidade de transformar esse mundo num mundo um pouco melhor. Se você ficasse sozinho numa ilha misteriosa e pudesse levar um livro, qual seria? Um livro? A Bíblia. Quando você era mais jovem, imaginava que faria o que no futuro? Nossa, eu imaginei tanta coisa quando eu era jovem. Eu fui de piloto de caça até roqueiro. Então eu acho que eu não tinha muita noção do que eu queria. Inclusive na época do vestibular eu dei tiro para todo lado. Fiz vestibular de educação física, de direito, para medicina, para enfermagem, mas eu acho que de certa forma o meu caminho estava traçado antes mesmo de eu cogitar ser enfermeiro. Já tinha isso aí na minha trajetória. O que te irrita em você mesmo? O que me irrita? Olha, são raras as vezes, mas é algo que sempre me incomoda, quando por algum motivo eu perco o controle de alguma situação e acabo sendo descortês, deselegante com qualquer uma pessoa que está ao meu redor. Tá? Não é comum de acontecer, tá? Mas sempre que acontece eu me cobro bastante, eu me frustro bastante, porque acho que a principal essência do ser humano é justamente essa, é tentar ser o mais coletivo possível, tentar ser o mais harmônico possível e evitar aquilo que muitas vezes acaba que a gente é condicionado a fazer, que é julgar as outras pessoas e tentar transmitir para elas aquela que é a minha verdade, mas que nem sempre é uma verdade absoluta. O que você gostaria de ter feito e não conseguiu? Olha, difícil eu responder. Eu acho que tudo que eu me proponho a fazer até hoje eu já fiz. Estou devendo, né, para a sociedade, para as pessoas que me conhecem, escrever o meu livro em relação à saúde mental. Tá no forno, mas vai demorar um pouquinho ainda para sair. Qual a sua música preferida, cantor ou banda? Olha, música eu tenho várias. Uma que me marca bastante, aliás, duas que me marcam bastante e por conseguinte eu acabo utilizando, inclusive nas minhas palestras, inclusive na minha profissão, Maluco Beleza, do Raul Seixas, bem antiga já, e Trem Bala, tudo a ver uma coisa com a outra, né? E Trem Bala de Ana Vilela. Mas confesso para vocês que a minha vibe é rock mesmo, sou aí fã de Guns, Iron, algumas bandas brasileiras que acabaram se extinguindo aí, Legião, Malta, que agora está em outra configuração. Acho que o rock é a minha preferência musical. Qual o seu maior medo? O maior medo é não poder proteger os meus filhos. Quando você está sozinho, você sente liberdade ou solidão? Não, quando eu estou sozinho eu me sinto solitário. Eu sou uma pessoa que gosta de estar com outras pessoas, não importa se são pessoas do meu vínculo familiar, não importa se são pessoas que eu já tenho uma longa jornada de amizade, basta ser pessoas. Eu acho que cada pessoa tem uma história de vida, cada pessoa tem algo a ser contado, algo a ser vivido, e toda vez que eu tenho a oportunidade de estar com alguma pessoa, é uma maneira de compartilhar tanto a minha história, quanto trazer um pouquinho, conhecer um pouquinho a história de outras pessoas. Como seus pais o definiriam? Olha, interessante essa pergunta, eu nunca parei para pensar. De certa forma, eu acredito que meus pais têm hoje orgulho de mim, uma pessoa e um profissional que
que eu me tornei, mas com certeza quando jovem eu era a ovelha negra da família. Qual a sua melhor recordação de infância? Minha melhor recordação de infância, nossa, eu tenho muitas, né? As recordações de infância estão todas atreladas a brincadeiras desportivas com minhas irmãs, com minhas tias, com os amigos de rua. Era uma infância muito regrada, né, em relação a horários de chegar em casa, cumprimento de normas e rotinas, mas a gente tinha uma liberdade que hoje, infelizmente, talvez vocês não tenham, que era poder sair na rua sem ter, de certa forma, um medo exagerado de toda essa violência que nos cerca aí. Então, o meu único compromisso para com a minha família era estar com as atividades em dia, as notas boas e voltar para casa antes do sol encostar na linha do horizonte. Qual frase melhor te definiria? Olha, eu acho que eu não tenho nenhuma frase que me defina, mas como eu sou um leitor muito frequente da Bíblia, como comentei, gosto muito de ler ela como um manual de vida propriamente, existe talvez para mim que seja uma das maiores passagens em relação aos ensinamentos que Jesus trouxe para nós, e que são ensinamentos de vida, independente da religião qual a gente acredita, é que nessa caminhada nossa, que é finita, a gente precisa amar o próximo como a nós mesmos. Bom, professor, terminando essas perguntas, agora a gente vai entrar em umas perguntas mais dissertativas, que são mais relacionadas ao nosso tema da revista. Ótimo. Como o consumo precoce de álcool e tabaco pode estar relacionado ao uso posterior de drogas mais pesadas na adolescência? Nossa, uma pergunta muito bem elaborada já. Parabéns. E já fico muito feliz em poder estar respondendo essa pergunta. Acabei não falando, não me apresentando. Além de professor no Estado, eu acumulo algumas outras funções. Então, hoje eu sou diretor de saúde mental do município de Foz do Iguaçu, sou presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, sou coordenador da Câmara Técnica de Saúde Mental de Foz do Iguaçu e sou coordenador da campanha de Setembro Amarelo. Falar é a melhor solução, é uma campanha de prevenção ao suicídio. Então, eu acabo muito focado e muito atento a essas questões, principalmente relacionadas, lógico, à saúde mental. E quando a gente fala de drogadição, vou ser bem sincero com vocês, não existe uma resposta fácil, porque a pergunta não é tão fácil. Eu poderia ser bem objetivo aqui e dizer que não usem drogas, mas a gente sabe que isso está muito além de todo um contexto histórico, de toda uma relação humana. Trazendo um pouquinho, detalhando um pouquinho mais aqui, acredito eu que a gente vive hoje uma hipocrisia social em relação às drogas. Quando certamente você me pergunta o que eu acho do uso de drogas e a relação dela com o uso de drogas mais pesadas, eu fico me perguntando até a qual droga você está se referindo. Porque hoje a gente tem drogas que no ideal imaginário social são drogas que destroem a sociedade, e eu poderia citar aqui a maconha, né? E de repente a gente possa até falar um pouquinho mais sobre essa questão. Mas eu tenho outras drogas que são totalmente aceitas e que de fato são drogas extremamente terríveis para a sociedade. Só para trazer um número para vocês, é o número da Organização Mundial de Saúde, salvo engano, de 2019 ou 21. Fiquei na dúvida, mas acho que é 2019. A cada 12 minutos no Brasil, uma pessoa morre vítima do uso de álcool. Então a grande questão é que nesta hipocrisia social, onde a gente lá identifica drogas pesadas como cocaína, eu acabo subtraindo a gravidade que é o uso de drogas lícitas no nosso país hoje, como principalmente o álcool, que pode ser comercializado em qualquer ambiente. Vocês, enquanto adolescentes, não podem comprar, mas é possível que alguns de vocês já tenham comprado sem nem precisar identificar-se em relação à idade. E isso é um grande problema. A hipocrisia chega a tanta que nós temos hoje uma lei que indica tolerância zero para álcool e trânsito, mas se você estiver numa festa, dirigindo, e acabar a bebida de madrugada, você vai buscar a tua cerveja, o teu uísque, numa conveniência de um posto de gasolina.
Então essas questões aí acabam dificultando muito o diálogo e as articulações em relação às políticas propriamente de drogadição. Mas aí, sendo agora objetivo e respondendo a tua pergunta, toda droga, sem exceção, tem uma consequência imediata e tardia. Muitas vezes a imediata, e isso pode ser motivo da busca de alguns de nós, alguns de vocês, alguns de todo mundo, que é fugir de alguma realidade. Muitas vezes o adolescente acaba entrando em uso de drogas porque está em algum tipo de sofrimento, está enfrentando algum conflito interpessoal, intrapessoal, e de repente não está conseguindo lidar com isso. E de repente acaba caindo no seu colo, não numa maldade, mas ali, olha, cervejinha aqui, e aí de fato, talvez naquele momento, você tem uma redução ali dessa cobrança. O álcool mesmo, ele é uma droga depressora, então vai quebrar um pouquinho o seu senso crítico. Talvez você se sinta confortável naquele momento, mas a grande questão é, quando a gente foge da realidade, a gente não resolve a realidade, ela vai ficando lá. E aí a grande questão de usar uma droga de uma forma experimental é que quando passado o efeito, você vai voltar para o seu estado original, onde talvez aquele estado original seja a origem da necessidade de tu fazer uso. Logo, você vai acabar fazendo uso consequentemente. Alguns de vocês, em determinada idade, vão começar a se divertir em algumas festas só sobre o uso de álcool. Porque quando começaram a fazer uso de álcool, e aí, repito, se quebram algumas noções de senso crítico ali, talvez você tenha se sentido melhor, e aí você não consegue mais aproveitar a essência daqueles momentos de confraternização sem estar sob o efeito de alguma substância. Então não é que uma droga possa vir levar a outra, mas é que todas elas têm essa relação íntima e, de fato, quando a gente falar daí de dependência química, o tratamento é muito difícil. Você acha que os pais, o ambiente familiar, são culpados pelo adolescente cometer suicídio? Olha, infelizmente eu preciso dizer que sim, mas eu justifico por quê. Não é necessariamente os pais. Mas o suicídio, vamos tentar entender um pouquinho a questão do suicídio. É impossível para qualquer ser vivo pensar, cogitar em acabar com a vida. Nós, como animais, nós temos não só um instinto de preservação da espécie, mas um instinto de preservação da vida. Só que muitas vezes a gente enfrenta aquilo que o ser humano não está preparado. Considerando aquilo que eu acredito, nós seres humanos fomos criados à imagem e semelhança de Deus e não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui por uma busca, e a principal busca nossa é o prazer, é a felicidade, é a alegria. E essa busca, ela se resume muitas vezes a buscar prazer. E nesta condicionante, o antônimo disso é o sofrimento. Então o ser humano sempre vai fugir do sofrimento. Se a gente pensar, olha, hoje eu tive uma dor de cabeça, eu vou buscar um remédio para tomar. Vocês não estão jovens, ainda não tem isso. Mas o Celso tem, eu tenho, às vezes a gente acorda com dor das costas. Vamos atrás de um Voltaren, de diclofenaco. O ser humano não gosta de sofrer, não gosta de sentir dor. Mas quando a gente está pensando em suicídio, aquela pessoa chega num sofrimento tão intenso, tão gigante, que ela começa a não ver outra saída para não sofrer mais. E a grande questão é que, ao longo das sociedades, o suicídio algumas vezes foi romantizado, outras vezes foi estereotipado, e de fato o grande protetivo, o grande fator de proteção para uma pessoa que está em sofrimento é que ela possa contar com as outras pessoas para vencer aquele momento de dificuldade. Só que muitas vezes nós, nessa vida louca que a gente acaba assumindo, uma loucura desenfreada, por termo, muitas vezes, a gente acaba nem enxergando a pessoa do nosso lado. Talvez vocês tenham um amigo aqui na sala de aula que tenha pensado no suicídio algumas vezes na vida. Mas vocês também
podem ter sido motivo dessa pessoa ter pensado em suicídio. Eu estou falando do bullying, eu estou falando da não aceitação, eu estou falando das vezes que a gente vira a cara para a pessoa. Um amigo muito próximo, às vezes cria uma empatia tamanha, e quando eu olho para ele, eu já sei o que ele sente e eu posso ajudar. Mas quando a gente fecha os olhos para as pessoas que estão ao meu redor, eu não consigo enxergar. Porque cada um de nós veste sempre uma máscara social. Todos vocês, quando vão sair, vestem ali não só uma vestimenta, né, uma roupa bonita, querem estar apresentáveis, mas a gente veste uma máscara social também. Um professor bem-sucedido, um aluno alegre, um aluno descontraído, uma namorada exemplar, mas muitas vezes essa máscara esconde um coração quebrantado. Então o suicídio faz parte desse sofrimento. Agora, infelizmente, alguns fatores de risco podem sim estar atrelados à família. Quando a família ela tem ali uma desfunção orgânica, você perde uma das principais essências sociais do ser humano, que é essa primeira vivência. Eu não trago para vocês aquele modelo Cleibonzinho de família, não. Papai, mamãe, irmãos. Eu estou falando de família enquanto pessoas que ocupam o mesmo espaço físico que a casa, mas que principalmente têm intimidade. A esposa conhece o marido, o pai conhece a filha conhece o pai e assim sucessivamente. Então, quando este vínculo é fortalecido, eu chego em casa, eu sei se minha filha não está bem. Eu chego na sala de aula, eu sei que o meu amigo não está passando por um momento legal. E aí eu posso acolher. E aí, uma até das lemas, né, da campanha de Setembro Amarelo, falar é a melhor solução. Mas é a pessoa falar para que a gente possa ouvir. Claro que tem muitos fatores envolvidos no suicídio, mas a grande questão é o sofrimento. Professor, continuando já nesse assunto, como você acha que a gente pode detectar uma conduta suicida nos adolescentes? Excelente pergunta novamente. Isso passa por um viés um pouco mais técnico, mas não é muito difícil de identificar. Nós colocamos isso, né, de forma técnica como sinais de alerta, né? E esses sinais de alerta não são extremamente difíceis, técnicos de se ver. Mas vamos pensar, uma pessoa que muda de forma radical o comportamento, uma pessoa que começa a ter um isolamento social, uma pessoa que tem às vezes episódios de choro repetitivos, com motivo ou sem motivo, uma pessoa que perdeu a vontade de fazer as atividades corriqueiras, de sair, de socializar, não consegue fazer as atividades a contento, uma pessoa que está se machucando de propósito, uma pessoa que já tem histórico de tentativas de suicídio anterior, são de fato sinais de alerta que podem nos ajudar a reconhecer uma pessoa que tem um risco de suicídio. Em que medida a falta de informações sobre os riscos das drogas pode influenciar os adolescentes a experimentá-las? Perfeito. A questão da informação é bem interessante a gente pensar, né? A informação está aqui, ó. Né? Nós temos na mão o melhor meio de informação que a gente tem, né? Pronto, não atrapalhei. Mas é o melhor meio de informação que a gente tem. Claro que isso aqui é uma arma com 2 gumes, depois a gente pode até tratar disso, ao passo que isso gera uma aproximação muito grande. Hoje gera um afastamento social muito grande. Tem muita gente que perde horas no celular. Alguns de vocês aqui dentro da sala de aula já entraram no celular para fazer alguma coisa, para pesquisar alguma coisa, ou estão nesse momento mexendo no celular aí, e isso faz parte de um risco social. Mas a informação, sim, tem uma certa influência. Por quê? Vamos pensar comigo. Eu não conheço maconha, nunca experimentei. Aí chega um amigo meu, que é amigo meu, só para dar exemplo, como é que é o seu nome? Paulo. Paulo usa maconha. Aí o Paulo chega para mim e falou: Antônio, vamos dar uma brisada ali, vamos fumar uma maconha? Eu falei: não, vamos lá, cara. É legal, você vai sentir isso, né? Você vai dar uma relaxada.
vai ficar descontraído. Isso, opa, me gera uma curiosidade. Porque eu não sei até então quais as consequências desse uso, o que a maconha de fato pode gerar no meu organismo. E hoje, certamente, nós também temos uma romantização da maconha. Provavelmente vocês já ouviram falar da legalização da maconha, da descriminalização. Hoje existe uma banalização. Agora, quando a gente de fato conhece as informações, não só daquilo que faz mal, mas aquilo que vai mudar na sua vida ao utilizar como recurso para uma realidade alternativa uma substância de drogas, ou uma substância como as drogas, talvez mude a sua escolha. Vou dar um exemplo bem simples. Eu sou dono de um carro, um Fusca bem velho, e eu quero vender esse carro para você. Está fundido ao motor, está com giglê queimado, está todo podre por baixo, e aí eu vou chegar para você e vou falar isso? Não, eu vou chegar e falar para você e vou falar, olha, só estou vendendo porque eu preciso de dinheiro. O carro é bom, está comigo tantos anos, ó, um excelente negócio você vai fazer comprando esse carro. Mas quando você comprar, convenci você, porque eu falei a parte boa dele, você vai assumir as consequências disso. Talvez na droga seja assim. Agora a grande questão é que nem isso a gente consegue. Não existe uma metodologia preventiva para o uso de drogas que possa orientar em relação, por exemplo, qual o efeito da cocaína no sistema nervoso. O que acontece com o teu cérebro quando você mistura o álcool com o energético? O que a maconha faz a longo prazo em relação à oxigenação das suas células, em especial as células cerebrais? Então sim, uma informação de fato que possa chegar à sociedade, principalmente desde a infância, então que você cresça com essas informações, pode fazer com que você tenha menos chance de experimentar. Porque depois de experimentado, a grande questão já não é mais informação, vai ser a relação subjetiva que essa droga criou para você. Exemplo, coisa simples aqui. Alguém aqui já experimentou giló? Giló? É horrível, eu detesto também. Mas tem gente lá do Nordeste, do Norte, que adora essa iguaria culinária. Então quando ele experimentou, ele gostou. Se você gosta, você vai fazer uso de novo. Se você não gosta, você nunca mais vai usar. Eu já fumei uma vez na vida. Meu pai me ofereceu um cigarro na beira de um rio. Eu falei, não, vou experimentar, me senti importante. Deixou meu pai oferecendo um cigarro para mim. Já sou homem. Eu acho que o pai estava na maldade nesse dia. E aí eu experimentei. Aí, imaginei, eu já peguei assim o cigarro, né? E eu fiz assim. Até hoje eu não sei para onde foi a fumaça. Eu me engasguei de uma maneira que eu tossi, vomitei, nauseei. No meio daquela angústia eu olhei pro meu pai e eu vi uma lagrimazinha escorrendo no olho assim, e um sorrisinho no canto da boca. Ele pensando, deve ter pensado assim, missão cumprida, isso nunca mais vai experimentar. De fato, se você não gosta de algo, você não usa mais. Mas a grande questão, a grande armadilha na droga é que se você tiver alguma relação que traga algum benefício, mesmo tendo as consequências, você acaba usando repetidamente. Bom, professor, última pergunta, só para encerrar. Quais são suas considerações finais sobre a entrevista? Você gostou? Como você se sentiu? Olha, gostei bastante, sempre fico à vontade e à disposição para quando vocês quiserem tratar desses temas. De fato, eu comentei com vocês, eu sou apaixonado pela minha profissão, mas mais ainda a saúde mental é aquilo que me motiva todos os dias a acordar de manhã e me preparar para um longo dia de trabalho, porque a saúde mental hoje é algo tão desvalorizado e ao mesmo tempo algo tão importante que a gente precisa resgatar e ressignificar. E esses momentos de discussão e reflexão como esse, fazem parte da construção coletiva de uma saúde de mais qualidade. Eu sei que daqui a algumas semanas vocês não vão lembrar do professor Antônio, mas por alguns dias vocês ainda vão refletir naquilo que eu trouxe nessa discussão, nessa rápida fala aqui com vocês. Então fico muito feliz, agradeço o convite e a qualquer tempo, se vocês quiserem dar seguimento ou me procurar externamente ali
para alguma questão que talvez não tenha aparecido aqui, também estou à disposição. Queria agradecer por você ter essa entrevista pra gente. A fala finaliza por aqui. Essa foi a entrevista com o professor Antônio. Até mais.